Olá, seja bem-vindo aos destaques do Brasil e do mundo. Você confere agora as principais notícias. Quase todos os ultraprocessados no Brasil têm ingredientes nocivos à saúde, de acordo com um estudo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em parceria com a USP. A nossa repórter Maria Clara Leite tem mais informações. Aquele iogurte natural, o pão com vários grãos e até a sopinha light. O que parece fazer bem pode esconder muitos ingredientes nocivos. E não são apenas alguns dos ultraprocessados vendidos no supermercado, não, mas quase todos. Um estudo analisou 10 mil desses produtos, inclusive aqueles com rótulos que chamam a atenção de quem preza por uma vida mais saudável. E em cerca de 99% deles foram encontrados altos índices de sódio, açúcares, gorduras e outros aditivos, considerados vilões à saúde. O estudo desenvolvido pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo, com colaboração de outras instituições, foi publicado no periódico Scientific Reports. Segundo o Nupens, na chamada classificação nova, os itens analisados não são propriamente alimentos, mas sim formulações de substâncias obtidas por meio do fracionamento dos alimentos naturais. Nós classificamos quando a gente fala de alimentos ultraprocessados, né? Então, esse nome a gente já fala, nossa, passou por muito processo dentro da indústria. E devido a esse fato, acaba perdendo muitos nutrientes. Então, quando a gente vê, a gente até pode chamar de alimento de caloria vazia. Por quê? É um alimento que você sim vai consumir, você vai obter energia, que são aquelas calorias, mas e nutrientes? Será que ele oferece? A nutricionista clínica Vanessa de Santos alerta sobre os males causados pelos ultraprocessados. Se a gente come em excesso esses alimentos, eles vão trazer o maior risco de termos doenças crônicas não transmissíveis. Então, só para a gente ter ideia, as doenças cardiovasculares ainda são a principal causa de morte. Então, pode aumentar o risco dessas doenças, assim como diabetes, hipertensão. E vale lembrar que antes a gente pensava assim, essas doenças são das pessoas mais idosas, né? E hoje não. As pessoas jovens, elas apresentam em grande prevalência essas doenças justamente devido aos hábitos alimentares. E se tem excesso de ingredientes nocivos em produtos que parecem saudáveis? Imagine então naqueles que são vilões conhecidos do público há muito tempo, como salgadinhos e refrigerantes, por exemplo. Segundo a pesquisa, existem evidências da relação entre os corantes de alguns produtos com o desenvolvimento de vários tipos de câncer e problemas neurológicos. Como, por exemplo, TDAH, doenças neurológicas como Parkinson, Alzheimer. Então, a gente tem que tomar cuidado com o consumo excessivo desses alimentos. A especialista destaca a importância de ler os rótulos para identificar os alimentos menos processados. O primeiro ingrediente da lista sempre é o que contém maior quantidade neste alimento. Então, observe para ver se é um alimento de boa qualidade. Além disso, observe a quantidade de sódio, açúcar e de conservantes. Prefira sempre os que têm menor quantidade desses ingredientes. É claro que a indicação é dar preferência aos alimentos in natura. Mas a nutricionista diz que se a pessoa souber escolher os minimamente processados, a saúde já agradece. Já que não conseguimos fugir, lembre-se sempre, o equilíbrio é a melhor solução. E ainda falando sobre alimentos, mas agora benéficos à saúde, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos e ficou no topo como o maior produtor e exportador de milho no mundo depois de 50 anos. O país exporta 9% a mais que os norte-americanos. Depois de dominar por mais de meio século o mercado internacional de milho, os Estados Unidos perderam a posição de maior exportador mundial do cereal. O Brasil já é o primeiro no papel de fornecedor do insumo básico que alimenta o gado do planeta, suprindo estoques dos países ou para a fabricação de alimentos processados.
De acordo com dados do Departamento de Agricultura norte-americano, na safra deste ano, enquanto os Estados Unidos respondem por 23% das exportações globais de milho, o Brasil já detém 32% das vendas externas mundiais. Essa não foi a primeira vez que os brasileiros ultrapassaram os produtores americanos. Em 2013, a ultrapassagem foi com relação à soja e, desde então, o Brasil é líder absoluto de produção e exportação do cereal. Os Estados Unidos enfrentam problemas complexos, como custos trabalhistas e de transporte mais altos, além de uma seca contínua no rio Mississippi, que atrapalha o escoamento. Enquanto isso, o Brasil tem avançado na atualização dos portos e de sua infraestrutura e reduzido falhas logísticas, sem contar a vantagem competitiva de contar com 2 colheitas do cereal no ano. A quantidade de jovens com conta bancária saltou de 18 milhões para 26 milhões no país em 5 anos. Quem traz as informações é o nosso repórter Leonardo Félix. De acordo com o Banco Central, o número de pessoas entre 15 e 24 anos com contas em banco no Brasil aumentou 8 milhões nos últimos anos. Segundo o BC, jovens adultos e adolescentes têm iniciado cada vez mais cedo a vida financeira. O levantamento mostra que os pais têm decidido trocar as mesadas físicas pelas contas bancárias. Essa iniciativa tem movimentado o setor financeiro, principalmente os bancos digitais. Por isso, várias instituições estão criando serviços exclusivos para esse tipo de público. A Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, recomenda que os jovens tenham cuidado na abertura de contas. A entidade destaca a importância do acompanhamento dos pais aos filhos durante o processo de cadastramento para evitar que caiam em golpes. A FEBRABAN também orienta o consumidor para que nunca compartilhe número de cartões, de contas ou senhas. Segundo a federação, os bancos nunca ligam para o cliente para solicitar informações pessoais. E agora, nos destaques internacionais, um carro robô está fazendo corridas para um aplicativo na Califórnia. Mas a pergunta que fica é, será que é seguro? A advogada Catherine testou e garante que sim. Vamos ver. A advogada Catherine Allen testa os táxis autônomos da Waymo voluntariamente desde 2021. No início, sempre encontrava a bordo um funcionário da Alphabet, controladora do Google, para assumir o volante se necessário. Mais uma noite, há alguns meses, o carro chegou vazio. Sempre me senti mais segura nesses carros do que com motoristas humanos, o que tem sido um pouco estranho porque acho que a sensação de falta de segurança vem de simplesmente não ter esse humano lá, de não ter comunicação direta. Mas o carro dirige dentro do limite de velocidade o tempo todo e é muito cauteloso, às vezes até demais. Geralmente também dá espaço para os ciclistas que vi. Os táxis robôs dividem opiniões. Os ambientalistas acreditam que perpetuam o reinado do carro individual. As associações de pessoas com deficiência não os encontram adaptados às suas necessidades. E os sindicatos temem a perda de empregos. Mas outros os consideram positivos. Outra frota de veículos autônomos é operada pela Cruise, propriedade da General Motors. Recentemente, ambos receberam permissão de um regulador da Califórnia para operar o dia inteiro, todos os dias, em toda a cidade, exceto rodovias. O veículo chamado Percussion chegou rapidamente. Mas em vez de pegar a rota que chegaria ao supermercado em menos de 5 minutos, ele fez um longo desvio sem explicação. Até o momento, a maioria das ocorrências registradas aconteceu com veículos parados na via, bloqueando o trânsito. No entanto, as autoridades pediram que a Cruise reduzisse pela metade a frota em São Francisco para 50 carros ativos durante o dia e 150 à noite, enquanto são investigadas 2 colisões ocorridas na semana passada, incluindo uma com um caminhão de bombeiros. E por hoje é só. Essa edição fica por aqui, mas se você quiser rever essa ou conferir outras reportagens, é só acessar o nosso canal Hit Notícias no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.